O México, tá? Ah, é o México. E o México faz parte da América do Norte, então já tem um pouco de desenvolvimento maior. Então tem uma concentração maior de pessoas aí nessa região da Guatemala. Olha para vocês verem, um terço da população da América Central toda vive nesse país. E depois o que ele destaca? Que a maior parte da população, você entendeu? A maior densidade demográfica se encontra na costa do Pacífico. Por quê? Porque é onde tem os solos mais férteis e o clima tropical úmido favoreceu a concentração dessa população. Mais na costa do Pacífico que estão as principais cidades da América Central. Olha aí que ele destaca: San José, na Costa Rica, San Salvador, em El Salvador, tá? Se vocês forem olhando, são áreas que estão mais ligadas ao Pacífico do que o Atlântico. Na Nicarágua, Manágua. Na Guatemala, cidade da Guatemala, pode ver que elas são as capitais dos países e estão voltadas para a costa do Pacífico. Ah, mas por que a costa do Atlântico não é tão ocupada? Ainda existe muita vegetação nativa que não foi destruída na costa do Atlântico. Tá? E a região que foi destruída são grandes lavouras de produtos tropicais, entre eles café e banana. Tá? Que são plantações, são grandes latifúndios para exportação. E depois ele vem falando que em termos de formação de composição étnica, existe uma grande miscigenação entre os indígenas e os espanhóis. Mas a gente ainda pode ver na população da América Central, aqui no caso ele está focando a continental, a gente pode ver que eles ainda trazem muitas características físicas dos indígenas, tá? Mas a miscigenação é entre indígenas e espanhóis. Olha para vocês verem que interessante. Na América Central continental, eu não tenho características marcantes dos negros, tá? Depois ele vem falando da questão das ilhas do Caribe. Elas já foram colonizadas por espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. O que vai resultar na mistura dessas etnias, tá? Também tinha uma minoria de indígenas e aqui já entra uma presença marcante dos negros, porque a escravidão foi marcante nessa região que tinha uma grande produção agrícola de produtos tropicais para serem vendidos lá na Europa, tá? Na região das Antilhas, a densidade demográfica ela é mais alta próxima ao litoral, mas não tem grandes densidades demográficas tão altas, tá? Por quê? Existe ainda muita vegetação no centro das ilhas, então a população fica mais no litoral. Daí ele destaca que algumas ilhas do Caribe apresentam um relevo montanhoso, principalmente pelo fato de elas serem ilhas de origem vulcânicas, viu, gente? Uma grande parte dessas ilhas. O Mar do Caribe é uma região onde tem também encontro de placas tectônicas, então tem muitas ilhas vulcânicas. E depois ele destaca aqui, que nas ilhas do Caribe, ela tem estreitas planícies, que a maioria delas é no litoral, e os planaltos, que são as áreas mais densamente povoadas. Bem no interior dessas ilhas, a altitude é mais elevada, não tem muita gente. Olha aqui para você ver, fala que é uma região marcada por instabilidade geológica e são sujeitas a atividades de vulcões e terremotos. Além disso, gente, coitado do Caribe, é uma região belíssima, mas muito judiada. Além de estar numa região, então quer dizer que eles sofrem por causa dos movimentos do interior, certo? Das forças dos terremotos, dos vulcões que vêm lá de dentro da Terra. E depois eles têm um grande problema, que as águas do Caribe são águas quentes. E depois vem a massa de ar fria da América do Norte
e encontra com essa massa de ar quente da América Central e faz com que haja uma grande movimentação das massas de ar. Então, também são regiões expostas a violentos furacões. Tanto é que vocês podem ver que a maioria dos furacões que atingem os Estados Unidos são formadas no Mar do Caribe. Principalmente no Mar do Caribe, no Golfo do México, tá? Então é uma área que sofre muito, tanto por características naturais internas do planeta quanto as externas. Daí ele vem destacando aqui que em 2017 foi marcado pela passagem do furacão Irma, que fez um estrago danado nas ilhas do Caribe. Tá? Depois ele vem falando um pouquinho. Opa, alguém falou alguma coisa? Eu. Fala. Ele vai para o meio do oceano, você entendeu? E geralmente essa massa de ar, ela volta a passar pelo mesmo lugar e esse furacão pode ser formado de novo. Porque se a gente parar para pensar, ô Renan, a massa de ar, o movimento das massas de ar, ela é constante. Então, mas é porque ele vai ser formado sempre, sempre, tanto é que você pode ver que já se falou do furacão Irma novamente depois de 2017, mas ele foi bem fraquinho. Ele não chegou a atingir nem as ilhas. Tá? Então, tem determinadas massas de ar que são batizadas e acabam ficando com o nome dos furacões. Tá? Depois ele vem falando da questão da hidrografia. Tanto nas ilhas quanto no continente, na América Central continental, a hidrografia é formada por pequenos rios de pequenas extensão, porque se a gente parar para pensar, são rios, são países pequenos, né? E eles têm muita escassez de água, viu, gente? Muita escassez de água. E olha para você ver, tem um grande problema, porque se tem poucos rios e existe uma população vivendo naquele lugar, grande parte desses rios, principalmente por ser países latino-americanos, países subdesenvolvidos, eles não têm uma coleta de esgoto e um tratamento de esgoto eficiente. Então, a maioria desses rios, além de ser pequenos, ser utilizado intensamente para abastecimento das cidades, eles são altamente poluídos. Tá? E aqui ele vem trazendo uma praia de turistas, né, nas ilhas de Bahamas. Olha para vocês verem, olha o mar, ó, que praia azul, que é uma característica das ilhas do Caribe. Esse mar azul aí, né? E tanto é que a economia caribenha o mais forte dela é o turismo. Tá? É o que mantém a economia de muitos países. Posso encerrar aqui essa página?